E o título dessa mensagem É necessário nascer de novo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim também acontece com todos os nascidos do Espírito. Feche seus olhos e curve sua cabeça por um instante. Pai querido, eis aqui a tua palavra, essa palavra que é força, que é poder, essa palavra que traz, Senhor Deus, conforto e consolo aos nossos corações. Que nessa noite, somente a tua voz, Senhor Deus, possa ser ouvida em nosso meio. No nome santo de Jesus. Nos usa, Pai, como canais de bênçãos. E que toda a nossa mente, todo o nosso coração possa estar cativo ao Senhor nesse momento. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Esse texto é interessante que ele revela um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos. E aí a Bíblia ela fala que Nicodemos ele era um mestre da lei. Para quem não sabe, de fato, Nicodemos era um homem muito importante. Nicodemos era um homem religioso ao extremo, um fariseu, um homem que conhecia as leis judaicas, um homem que, como a palavra diz, era o mestre da lei, um homem que era respeitado pela sociedade, um homem que era famoso também no seu tempo, um homem que era conhecido dentro da sua região. Talvez se no passado tivesse Instagram ou Facebook, ele seria um influencer religioso, fariseu da época, mas era um homem que conhecia a palavra, as escrituras, né? As sagradas escrituras, e um homem altamente religioso. E a palavra diz, o texto diz que quando Nicodemos ele foi se encontrar com Jesus, ele vai à noite. Mas por que ele vai à noite? Muito provavelmente porque ele estava com receio de ser reconhecido, com receio de alguém, algum grupo judeu, algum outro fariseu reconhecer: ei, você está indo falar com Jesus? E ali, talvez nesse receio de ir, Nicodemos ele vai à noite, às escondidas, falar com Jesus. E ele faz uma pergunta interessante para Jesus. Ele vira para Jesus e pergunta: mestre, primeiro ele chama Jesus de mestre, ele reconhece a autoridade de Jesus. Mestre, nós sabemos que o Senhor é mestre porque faz milagres e o Deus está contigo, porque não realizaria esses milagres se Deus não estivesse contigo ou com o Senhor. Mas o que é preciso para entrarmos no reino dos céus? E aí, Jesus responde diretamente para Nicodemos. É preciso que nasça de novo. É verdade, eu te digo. Está em João 3,3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Jesus ele não se incomoda com a figura de Nicodemos. E ele também não se sente atraído pelos elogios que Nicodemos fez, porque Jesus sabia exatamente qual era o background ou qual era o histórico de Nicodemos. Jesus conhecia o coração de Nicodemos. Jesus sabia exatamente o que passava na mente de Nicodemos, ele sabia o comportamento de Nicodemos, porque Nicodemos era um fariseu. Então Jesus, para encurtar a história, para encurtar a conversa, Jesus vai direto no ponto e diz: olha, Nicodemos, é preciso que se nasça de novo para entrar no reino dos céus. E ali Nicodemos meio que recebe aquela resposta direta de Jesus, meio que recebe aquela resposta sem nenhuma firula, sem nenhum rodeio, e ele meio que fica impactado com aquilo, e talvez no seu autoconhecimento, porque era um homem letrado, era um fariseu, era um conhecedor das Escrituras. Se fosse no tempo de hoje, muito provavelmente, Nicodemos era um homem que tinha doutorado, um homem que tinha cursado faculdades, tinha conhecimentos e mais conhecimentos, e ali naquele impacto da resposta de Jesus, ele meio que se torna um tolo e pergunta: mas é preciso então entrar novamente no ventre da nossa mãe para nascer de novo? Veja, queridos, quando Jesus ele fala comigo e com você, quando Jesus ele se direciona em nossas vidas, a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que Jesus faz, é quebrar as tradições. É quebrar as minhas tradições e quebrar as suas tradições humanas. Jesus ele não se importou com a alta patente ou alto escalão que Nicodemos estava. Ele foi direto e disse: você quer? Você precisa nascer novamente. E quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, meu irmão, ele também quer quebrar tradições em nossas vidas. Ele também quer fazer com que aquilo que eu e você temos como tradições, como coisas que nós trazemos, talvez desde a infância, seja colocado de lado, porque agora algo novo está para acontecer. A resposta de Jesus foi: Nicodemos, tem algo novo para a sua vida. Você quer entrar no reino dos céus? Então esquece tudo que você aprendeu. Esquece toda a sua religiosidade. Esquece todo o seu status social. Esquece todo o seu status religioso. Esquece tudo que você conquistou até agora. Sabe por quê? Porque existe um recomeço. Existe um renovo. Sabe, irmãos, eu já falei aqui, eu gosto de ler a Bíblia e gosto de entrar nas conversas, nos diálogos, eu gosto de entrar na cena e ver e tentar imaginar como é que aquilo estava acontecendo. E eu fico imaginando nesse momento, quando Jesus fala isso para Nicodemos, o impacto que é na vida de Nicodemos, ao ponto dele perder a sua faculdade e responder: mas é preciso então fazer isso que não dá para fazer. Jesus traz algo novo na vida de Nicodemos. Eu fico imaginando a situação, a mente de Nicodemos ali meio que: mas eu conheço as leis, eu conheço os ritos, eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu vou nas sinagogas, eu leio os papiros, eu sei todas as coisas da lei. Então, você está dizendo que é preciso recomeçar, é preciso um renovo, é preciso nascer uma coisa nova.
Talvez a mente de Nicodemos ficou meio que sem entender, e ficou mesmo, porque Jesus trouxe algo novo na vida dele. Esquece a religiosidade. Venha viver com Deus. Isso foi uma resposta totalmente espiritual para Nicodemos, e Nicodemos não conseguiu receber essa resposta espiritual porque ele estava vivendo apenas o natural da sua vida. A sua religiosidade era apenas para satisfazer as suas condições naturais. E quando Jesus fala isso a Nicodemos, Jesus coloca e nos faz também entender que para que isso aconteça, para que esse renovo, para que esse recomeço aconteça em nossas vidas, nós temos que entender duas coisas. A primeira, que esse novo nascimento, que esse renovo, que esse recomeço é algo que vai nos tirar de onde nós estamos e nos colocar em um outro lugar. O que é isso, irmão? Vamos fazer um paralelo aqui com o nascimento natural. Cadê as grávidas daqui da igreja? Não estão aqui hoje? Foi ter filho já? Já chegou a Helena, que bênção, olha. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. A filha da Amanda e do Juliano já, tiveram nenê. O pastor é o último a saber dessas coisas. Avisou ela. Tá bom. E cadê Luana? Não está aqui hoje. Luana estava aqui. Ontem nós tivemos nosso encontro de voluntários. Vamos aplaudir o Senhor também por isso. Foi uma festa maravilhosa, né? Aqueles que voluntariam na igreja, né? Nós fizemos uma grande festa ontem para o Senhor, com um jantar maravilhoso, momentos, né, de diversão, de alegria, né? E ontem Luana com Edson estavam lá, talvez, né, hoje eles estão descansando também, ela está, né, caminhando, né, para ter nenê. Vamos orar, irmãos, pelas nossas grávidas, né, da igreja. Diz que a água aqui da Baptist ela é muito boa, né? Ela é fértil, né? Principalmente a água, né, de alguns irmãos e irmãs, né? Quando vai na cela, né? Acontece. Então, trazendo aqui de novo para a nossa palavra, o nascimento natural ele é algo que traz uma mudança de estado, uma mudança de condição para o bebê. O bebê quando ele está na barriga da mãe, ele está no melhor lugar do mundo. Está no melhor lugar do mundo. Ali ele é cuidado, ali ele é protegido, ali ele recebe comida sem fazer nada, ali ele recebe o carinho do pai, o carinho da mãe. Está ali, o melhor lugar do mundo é quando o bebezinho está na barriga, no ventre da mãe. Mas é preciso, para ele viver a sua vida, é preciso que ele nasça. E para ele nascer, é preciso que ele saia desse lugar seguro, desse lugar de proteção e passe agora para o nosso mundo externo. Um lugar de risco, um lugar de perigo, um lugar de doenças, um lugar onde muitas vezes ele ou ela vão se sentir desamparados, vão se sentir confrontados, vão ter medo. Ou seja, o bebê sai de uma condição de um melhor lugar do mundo para uma condição, para um lugar de risco, para um lugar de perigo. Isso acontece no nascimento natural. No nascimento espiritual, no novo nascimento, no recomeço que Jesus fala, isso também acontece. Só que agora de uma forma invertida. Como assim, irmão Guilherme? Veja comigo, irmãos. Texto que está lá, vamos passar aqui. O texto que está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim: pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu e você, quando nós nascemos de novo, quando nós recomeçamos a nossa vida com o Senhor, a primeira coisa que o Senhor faz é nos tirar de um lugar chamado império das trevas
e nos coloca agora em um lugar chamado Reino de Deus. Jesus disse, Nicodemos, se você quiser entrar no reino de Deus, é preciso que você nasça de novo, para que eu e você, irmãos, para que nós possamos entrar no reino dos céus, é preciso que eu e você seja removido do império das trevas, para ir sermos colocados no reino de Deus. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida, meu irmão. Se você nasceu de novo, entenda isso. Se você nasceu de novo, nós não estamos mais debaixo do império das trevas. Nós não estamos mais debaixo do jugo da escravidão do pecado. Nós não estamos mais na jurisdição do mal. Agora Jesus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe por que muitas vidas ainda vivem sendo acorrentadas, sendo manipuladas pelo medo? Sabe por que muitas vidas ainda ficam temerosas em viver a sua vida plena? É porque não entenderam que elas não estão mais debaixo da autoridade do mal, do governo do mal. Agora, Jesus, Deus, é quem governa a minha vida e a sua vida. Jesus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Nós saímos de lá, meu irmão. Aqueles que nascem de novo, aqueles que renovam a sua vida no Senhor, eles não estão mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão. Você é livre, eu sou livre, nós somos livres no Senhor. Nós não temos mais do que ficarmos temerosos com coisa alguma. O Senhor nos chama para vivermos uma vida plena. E Ele quer isso. Ele quer que nós vivamos dentro do reino dEle. Todas as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Mas para isso, é preciso que nós nasçamos de novo. É preciso que nós sejamos transportados do império das trevas e sejamos colocados no reino de Deus. Nós saiamos da escravidão e agora nós possamos ser chamados filhos de Deus. Isso é uma das coisas que Deus faz quando nós nascemos de novo. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Ah, irmão Guilherme, todo mundo é filho de Deus. Não. Segundo a palavra do Senhor, todos nós somos criaturas de Deus. Aqueles que são filhos são aqueles que são filiados a Deus. E como que isso acontece? É preciso nascer de novo. É preciso crer no sacrifício de Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Já não há mais condenação quando estamos no pecado, mas agora, no reino de Deus, nós temos o perdão do Senhor. A vida de pecado, a vida de acusação, ela acabou. Agora eu e você temos acesso ao perdão de Deus. Muitas vezes nós conversamos com irmãos, com irmãs, que vêm se aconselhar conosco, e com problemas na sua vida, com problemas que não conseguem romper na sua vida, problemas que não conseguem caminhar na sua vida. Pastor, pastora, parece que está dando tudo errado na minha vida, parece que nada aconteceu, e olha que eu já aceitei Jesus, olha que eu já fui para a igreja, eu vou na igreja, eu vou nos cultos dia de sábado, eu vou nas células, eu vou nos encontros vasos, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que está tudo amarrado na minha vida. Sabe o que falta, irmão? Falta nós entendermos que agora nós nascemos de novo e que nós recebemos o perdão de Deus e que nós precisamos pedir esse perdão a Deus e deixar de viver uma vida acorrentada no pecado. Deus nos transporta do império das trevas para vivermos com Ele no reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos perdão. Abra sua boca
Vamos abrir o nosso coração e pedir perdão. 1 João vai dizer que o Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E diz mais, nos livrar de toda a injustiça. Você e eu, nós não estamos mais debaixo de um jugo, irmão. Nós estamos agora vivendo com o Senhor no seu reino, se é que nós nascemos de novo. Efésios 5:8 vai dizer, porque antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam então como filhos da luz. 1 de Pedro 2:9 vai dizer, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É lá que nós estávamos, irmãos. Atos 26:18 vai dizer, para abrir-lhes os olhos e converter os corações de vocês das trevas para a luz e do poder de Satanás para agora poder de Deus, a fim de que vocês recebam o perdão dos pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé no Senhor. Nós, quando nascemos de novo, irmãos, nós saímos diferente dos bebês que saem de um lugar de proteção para um lugar desprotegido. Nós saímos de um lugar onde nós não tínhamos coisa alguma. E agora nós temos tudo na presença do Senhor. Cuidado, proteção, adoção, filiação. E a segunda coisa que Jesus quer dizer para Nicodemos, quando ele fala de um renovo, de um recomeço, de um novo nascimento, ele quer dizer que nós precisamos também, que Deus também quer operar em nós no novo nascimento, uma mudança. Uma mudança que acontece em nossos corações. Deus, ele muda o nosso lugar das trevas para a luz. E agora ele quer mudar também o nosso coração, de um coração afastado de Deus para um coração perto do Senhor. Um coração que agora está em relacionamento com Deus. Mateus 4:17, quando Jesus começa a pregar, a pregação de Jesus era: arrependei-vos, arrependam-se, mudem de mente, mudem de direção, mudem de desejo, mudem de vontade, arrependam-se, recomecem, renovem as suas mentes, saiam, deixem a mente do passado para uma mente nova, sabe, irmãos? Novamente voltando àquele cenário, àquela situação. Eu fico tentando entender Nicodemos, tentando captar a mensagem de Jesus, o que é que esse homem está querendo dizer. Eu tenho que renovar, eu tenho que mudar, mas a lei não diz isso, a lei diz que eu tenho que seguir, e ele está dizendo, não, você tem que mudar, você tem que renovar, existe um recomeço. E foi isso que os pecadores entenderam, foi isso que aquela mulher que adulterava entendeu. Quando Jesus chega a ela e ela entende que não, o que Deus tem para mim não são leis que eu tenho que seguir à risca, porque eu não vou conseguir seguir ali riscas essas leis. O que Deus tem para mim é um recomeço. É entender que eu andava afastado de Deus, que eu andava de costas para Deus e agora eu me virei para Ele. Eu tenho a oportunidade de um renovo na minha vida. Eu tenho a oportunidade de um recomeço na minha vida. O que Jesus está querendo dizer é que quando nós nascemos de novo, nós temos um recomeço na nossa vida. Agora a nossa vida não mais é controlada pelo pecado. Agora a nossa vida é controlada pelo Espírito.
E essa mudança de mente, essa mudança de coração, é que nós temos que ver e temos que entender, irmãos, que quando Deus faz isso em nossas vidas, é para que nós possamos, de fato, viver uma nova vida nele. Olha o que diz Romanos, capítulo 2, verso 2. E a gente está lendo muito texto bíblico hoje aqui. O texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Aqui Paulo falando à igreja em Roma, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a vontade perfeita de Deus. Sabe por que eu e você ainda não vivemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em nossas vidas? Porque a nossa mente ainda está muito padronizada neste mundo. Porque o meu coração e o seu coração ainda está muito preso a este mundo. Porque os nossos corações ainda estão muito apaixonados pelas coisas deste mundo. Porque ao invés de nós corrermos e nós termos os nossos corações apaixonados por Jesus, nós nos preocupamos mais com as coisas desta vida. Nosso coração ainda bate muito forte pela paixão deste mundo. Pela paixão deste mundo. O nosso coração ainda fica feliz quando as paixões mundanas estão nos cercando. E aí a gente não consegue, segundo a palavra de Deus. Irmãos, não sou eu quem estou falando, é Paulo. Vocês têm que ter a mente de vocês. Nós temos que ter as nossas mentes renovadas. Não com o padrão deste mundo, mas com o padrão de Deus. Para quê? Para que a gente possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas, a mentalidade velha, as coisas do mundo passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que existe um recomeço. Eis que existe um renovo em nossas vidas. Eis que existe a possibilidade de eu e você vivermos uma vida nova. Por isso que os publicanos, por isso que os pecadores, por isso que os adúlteros, por isso que as pessoas que estavam ali marginalizadas pela religiosidade daquele tempo saltaram de alegria quando ouviram a mensagem de Jesus. Porque eles entenderam, existe uma chance para mim. Existe uma oportunidade para mim, que é viver com Jesus. Que é renovar, um recomeço da minha vida em Jesus. Isso acontece, irmãos, quando Deus muda o nosso coração. Quando Deus muda a nossa mente. Quando nós nascemos de novo, verdadeiramente, existe uma cirurgia de coração que Deus faz, e Deus é o maior cardiologista desse mundo. Ele transforma, ele tira o nosso coração de pedra, como diz a palavra, e nos dá um coração de carne. Para quê, irmão? Para que a gente possa viver o renovo de Deus. Para que a gente possa viver de acordo com a vontade de Deus, mudando as nossas atitudes com relação ao pecado. Romanos 6, 23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. O pecado, ele passa a incomodar agora a nossa vida quando eu e você, nós nascemos de novo. Não é que a gente deixa de pecar,
mas agora o pecado incomoda as nossas vidas, nós queremos abandonar o pecado gera tristeza e arrependimento em nosso coração. Se você sente isso quando peca, você está dando um grande passo para nascer de novo, ou você já nasceu de novo. Se você peca deliberadamente, ou se eu peco deliberadamente, há sérios riscos de nós não termos nascido de novo. Antes, a gente mentia sem problema, agora nós temos vergonha de mentir. Antes, a gente vivia em imoralidade, a gente vivia em perversão, agora a gente sente nojo dessas coisas. Antes, a gente não tinha temor de Deus, a gente vivia em vícios. E agora o Senhor começa a libertar as nossas vidas dos vícios. Isso é nascer de novo. É também mudar as atitudes com relação a Deus. 1 de Pedro 2:2 vai dizer: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, como aqueles que nasceram de novo, o puro leite espiritual. Salmos 42:2 vai dizer: a minha alma tem sede de Deus. Quando nós nascemos de novo, meu irmão, minha irmã, o Senhor passa a ser prioridade em nossas vidas. A Bíblia passa a ser o nosso material de leitura. As orações passam a ser a nossa conversa. A comunhão com o Senhor passa a ser o maior lugar onde nós queremos estar. Se nós não abrimos a nossa Bíblia para ler, meu irmão, minha irmã, há sérios riscos de nós não termos nascido de novo. Se a gente não ora, se a gente não tem prazer em conversar com o Senhor, há sérios riscos de nós estarmos aqui vivendo só por emoção. A oração vira necessidade. Você não tem mais como viver esta vida sem falar com Deus. A presença de Deus se torna prioridade, como eu falei. Você sente falta de estar em lugares em que Deus está presente. Se você, quando não está presente em lugares onde Deus está e você sente falta desses lugares, você deu um grande passo para nascer de novo, ou você já nasceu de novo. Mas se você gosta de estar em lugares onde Deus não está, ou se eu gosto de estar em lugares onde Deus não está, talvez seja só emoção o que estamos vivendo. Muda as prioridades da nossa vida, o novo nascimento. Eu estou terminando. Mateus 6,33, o Senhor nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, Deus passa a ser o centro da nossa vida. Deus ocupa o primeiro lugar em tudo na nossa vida. O reino de Deus vira prioridade. Agora a gente organiza a nossa vida em função do reino de Deus e não o reino de Deus tem que se amoldar em nossas vidas. Agora se Deus tem algo para mim, então isso aqui que é meu, espera. E não, Deus vai esperar porque eu tenho algo a fazer. Se o nosso comportamento, a nossa atitude ainda for essa, meu irmão, minha irmã, nós ainda estamos na barriga. Muda os nossos relacionamentos. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Mateus 12 vai dizer que a boca agora fala do que o coração está cheio. O novo nascimento, o recomeço, o renovo muda a nossa forma de lidar com as pessoas. Muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de viver. Antes a gente só vivia gritando, antes a gente só vivia brigando. Agora a gente tenta resolver as coisas com mansidão. Isso cabe para todos nós, inclusive para mim, meu irmão. Muda a nossa forma de tratar as pessoas. Antes a gente devolvia ofensa com ofensa, agora a gente devolve perdão. Ah, pastor, mas ela pisou no meu calo. Então faz um tratamento e tira esse calo do pé.
Ela pisou no meu dedão, vai lá e tira o bicho do pé do dedão que tá. E não pisa de novo no lugar ou na pessoa. A gente começa a tentar viver em paz com as pessoas, irmãos. Uma das coisas, das melhores coisas que é viver no reino de Deus é buscar viver em paz com as pessoas. Sabe? É deixar esse negócio de briga, de porfia, tá me fugindo as palavras aqui, de desavença para lá, e buscar viver em paz. Sabe? Buscar, irmão, eu sou meu irmão aqui, ó, no peito. Vamos deixar isso para lá. Buscar viver o que Deus conquistou, o que Jesus conquistou para a gente na cruz, a paz que excede todo entendimento. Você saber que você pode dormir e acordar, as coisas vão estar caindo do lado para frente e atrás, e você tem paz com Deus. Não vive mais enfesado. Tem crente que parece que chupou limão o dia todo. Acorda de cara azeda. Tem gente que parece crente tamanduá, só vive com a cara enfiada no buraco. Deus nos chama para viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida de alegria. Uma vida onde está bem, estou com problema, amém, deixa os problemas para lá, vamos ser felizes aqui. Isso é nascer de novo, é recomeçar, é saber que eu era orgulhoso e o Senhor tirou o meu orgulho e está tirando o meu orgulho e agora está transformando esse orgulho em perdão, está transformando esse orgulho em alegria, está transformando esse orgulho em querer cada vez mais estar na presença dEle. Foi isso que fez a mudança na vida da mulher prostituta, na vida dos publicanos, daqueles que roubavam, de Zaqueu. Zaqueu, quando viu Jesus, ele não teve jeito para a vida dele. Ele disse: Jesus, o Senhor vai ter que ir na minha casa e eu vou dizer mais. Todas aquelas pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é nascer de novo. Isso é entender que agora a minha vida não é mais prioridade, entender que agora o perdão tem que estar no meu coração, entender que por mais que as pessoas façam coisas erradas para mim, eu tenho que perdoar. Não é fácil, não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil, mas Ele está conosco todos os dias. O Espírito de Deus nos acompanha, está aqui batendo no coração, na mente. Sabe aquela pedrinha que ainda precisa cortar? É o Espírito Santo ali, o construtor, tirando, limpando. Mas é preciso que eu e você, nós possamos nos entregar a essa obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Filipenses 1,6 vai dizer: aquele que em vocês começou a boa obra, ele há de completá-la. Quando, irmão Guilherme? Até a volta de Jesus. Meu irmão, até Jesus voltar, é eu e você sendo aperfeiçoado pelo Senhor. É eu e você tendo que passar pelo processo do novo nascimento e depois disso ser aperfeiçoado pelo Senhor. E como é que eu faço isso para a gente terminar, irmão? Vamos ficar em pé. Como é que eu faço isso, irmão Guilherme? Eu vou te dar uma grande notícia nessa noite, se você não sabe. A grande notícia para você nascer de novo é que você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada, ou coisa alguma, vamos corrigir o português. Por quê?
Porque assim como no nascimento natural, veja, o bebê não faz coisa alguma. O bebê foi gerado pelo pai e pela mãe. O bebê passou 9 meses dentro da barriga da mãe, sendo alimentado, sendo cuidado, sendo ali protegido. Quando é para o bebê nascer, não é o bebê que faz força, é a mãe que faz força. Quando é para o bebê nascer, não é o bebê que sangra, é a mãe que sangra. Então o bebê não tem que fazer coisa alguma para nascer. Ele tem apenas que deixar com que a mãe haja na vida dele. E no novo nascimento com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Deus já nos gerou como filhos. Deus tem guardado e tem cuidado a nossa vida desde o primeiro momento. Eu e você não precisamos fazer forças para nascer, porque Jesus já fez, já pagou esse preço de fazer força para que eu e você possamos nascer de novo. Quando o Senhor subiu naquela cruz, Ele estava fazendo o trabalho de parto espiritual para que eu e você pudéssemos hoje ter essa oportunidade de nascer de novo. Quando o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz, foi consumado para todos aqueles que se achegarem a Ele através desse sacrifício e se deixarem o Senhor agir na sua vida, este nascerá novamente. O Espírito Santo é quem executa o trabalho na minha vida e na sua vida, meu irmão. Então, o que é preciso a gente fazer? Senhor, estou aqui. Ai, irmão Guilherme, mas eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já sou líder de louvor, já prego, eu já sou líder daquilo outro, eu já tenho célula, eu já faço isso, aquilo outro, eu já nasci de novo, eu já fiz aquilo. Amém, glória a Deus. Mas se você ou eu, nós fazemos isso apenas para cumprir ritos, meu irmão, deixa eu te dar uma notícia, a gente não nasceu de novo. Se Deus não é prioridade em nossas vidas, se a gente não busca estar na presença de Deus, se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não busca orar, se a gente não busca estar em comunhão com o Senhor, e a gente vive apenas essa vida por viver, vindo para cá, nós não nascemos de novo, meu irmão. Eu me incluo nessa. Se o que a gente faz, a gente não faz porque a gente ama ao Senhor. Mas às vezes nós estamos passando apenas por um momento. Às vezes eu e você, nós estamos passando por uma fase ruim na nossa vida espiritual. Isso acontece. Às vezes eu e você perdemos a vontade de ler a palavra. Às vezes eu e você não temos forças para orar mais. Às vezes a gente nem quer vir mais na igreja. Quer dizer que eu não nasci de novo, pastor? Não. Às vezes é porque você está precisando ir para a UTI, ou eu. Aquele bebezinho que nasce e depois de um tempo ele tem que ir para a UTI para ser cuidado. É exatamente assim que às vezes acontece nas nossas vidas. E como que a gente resolve isso, pastor? Ou irmão Guilherme? Não tem fórmula mágica. É novamente entender que é o Senhor quem faz em nossas vidas e que nós precisamos apenas buscar a presença dEle. Verdadeiramente, irmãos. Buscar viver essa vida fugindo da aparência do mal, deixando o pecado para lá. Às vezes a gente namora, a gente flerta muito com o pecado. Às vezes a gente tem um relacionamento duradouro com o pecado. Às vezes a gente tem pecado de estimação que a gente, para onde a gente vai, a gente leva.
E o Senhor quer tirar isso dos nossos corações, quer mudar o nosso coração. Ele já nos transportou, ele já nos tirou debaixo do jugo de Satanás. Ele já disse: Satanás não tem mais poder sobre a vida de vocês. Agora eu governo sobre a vida de vocês. Mas é preciso que o coração de vocês mude. Senão nada feito. E por isso que nós estamos aqui, irmão. Por isso que nós estamos nessa caminhada. A todo dia, a toda hora. Amém?